trecho. E o livro que a gente está lendo é o livro do Suzuki, nem sempre é assim. E eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês, muito interessante que aconteceu. Isso faz 2 semanas que eu iniciei esse capítulo, a leitura desse capítulo. Está lá na página 115, 114. E no dia que eu fui ler, parece que eu não li com o devido respeito. Parece que eu não li com a devida atenção. Então ficou uma leitura muito estranha. Eu vou ver o que está acontecendo. Cheguei da escola, cheguei praticamente, vim direto para cá. E peguei esse capítulo. Eu achei tão interessante assim. É como se estivesse fazendo a leitura de alguma coisa banal. E a leitura que a gente faz nas quintas-feiras, a leitura dos trechos clássicos, não é uma coisa banal. Mas parece que na minha pressa eu me comportei como se fosse alguma coisa corriqueira. E não é uma coisa corriqueira. Tem coisas que a gente faz e corre. Só que tem outras coisas que são importantes demais para a gente fazer só no corre, né? E então eu queria dividir isso com vocês que estão aqui. Mais uma lição que eu tive na prática, entre outras. E outra coisa também, recentemente eu fui fazer um encontro com o pessoal da empresa aqui, da Boticário, com o pessoal, e o pessoal se demonstrou muito preocupado com a questão de venda, com a questão das responsabilidades financeiras, a questão da produtividade. Antes de ir, eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar para aquele pessoal? O que é que eu vou falar para aquele pessoal? O pessoal me chamou, né? Foi. Eu aprendi também uma coisa assim. Cada coisa também, a gente tem que colocar um certo nível de concentração. Cada coisa que a gente faz, cada situação que a gente está vivendo, exige da gente um certo tipo de concentração. Já faz uns 15 dias que estava marcado isso. Eu vou deixar o momento ser construído por nós que estávamos participando. Foi uma coisa muito agradável que a gente conseguiu construir. A experiência, né? A vivência que a gente teve. E eu fiquei pensando nisso também, né? Que eu queria compartilhar, que é justamente isso, essa questão de cada coisa que a gente faz exige um certo nível de concentração, um certo nível de determinação. A gente não pode também se comportar como se tomar banho fosse a mesma coisa, sei lá, de almoçar. Mas cada coisa tem uma certa sacralidade. Né? Achei tão interessante essas últimas lições que eu aprendi. Eu sou uma pessoa que erra muito, né? Então eu tenho que ficar atento na quais são as oportunidades que a vida está me ensinando alguma coisa, né? Que a prática está me ensinando. Isso é possível aprender se a gente estiver alerta, né? E vamos para o nosso textozinho aqui. O texto de hoje, na verdade, é a continuação daquele da semana passada, que é um título muito doce. Seja amável consigo mesmo. Que às vezes a gente é bem ríspido com a gente mesmo, é bem violento. E vamos continuar. É bem rapidinho também. Ele diz assim: Tozan Yokai alcançou a iluminação diversas vezes. E certa vez, quando estava cruzando um rio, ele se viu refletido na água e compôs um verso. Não tente descobrir quem você é. Se tentar descobrir quem você é, o que compreender estará bem distante de você. Você só terá uma imagem de si mesmo. Na verdade, você está no rio. Pode-se dizer que aquilo
é apenas uma sombra ou um reflexo de si mesmo. Mas se você olhar cuidadosamente, com um sentimento afetuoso, verá que aquele é você mesmo. Você pode achar que é muito afetuoso, mas quando tentar entender o quanto, não será capaz de medir. No entanto, quando você se vê com um sentimento caloroso no espelho ou na água, aquele é realmente você. Que bonito, né? Você pode se achar muito afetuoso, mas quando tentar entender o quanto, não será capaz de medir. No entanto, quando você se vê com um sentimento caloroso no espelho ou na água, aquele realmente é você. E o que quer que você faça, você estará ali. Perguntando o que ele quer dizer com isso. Eu sei, no fundo, que eu não sou a água. Eu sei que eu não sou espelho. Eu estou me vendo aqui, mas eu sei que aquilo ali não sou eu. Mas se a gente só olhar com afetuosidade, com carinho, a gente vai ver que nós somos isso. Ele está colocando aqui o princípio da não separatividade das coisas. Né? Ontem, uma pessoa me fez uma pergunta tão bonita. Ele disse, olha, que eu não sei se você vai ter essa resposta. Eu digo, possivelmente não. Eu digo, possivelmente eu não vou ter. Eu já perguntei isso a outras pessoas. Eu quero perguntar ao senhor, o que é a vida? Essa vida é o que a gente está fazendo agora. Quer dizer que é uma resposta muito filosófica, muito metafísica. E o Zen tem muito essa compreensão. A vida é o que a gente está fazendo agora. Não tem como a minha vida ser diferente daquilo que eu estou vivendo. E a gente, como humano, nos é dado esse grande presente que é viver. E às vezes a gente rejeita esse grande presente. Às vezes a gente fica só querendo entender o que é isso, o que é aquilo. E a oportunidade se perde. Então, o que ele está dizendo aqui é sem separatividade. Quando a gente se olha no espelho, quando a gente se olha refletido na água, a gente vê a mente puramente racional, parece que a gente não é aquilo. Só que eu não estou separado daquilo. É uma forma elegante de dizer que somos interdependentes com tudo que existe. Ele continua. Ao fazermos algo com sentimento afetuoso, Manjusri, o Bodhisattva da sabedoria, está ali. E aquele é o seu eu verdadeiro. Você não tem que imaginar Manjusri, onde ele está, ou o que ele está fazendo. Ao se fazer as coisas com a mente afetuosa, saiba que essa é a verdadeira prática. É assim que cuidamos das coisas, é assim que nos comunicamos com as pessoas. Manju é o Bodhisattva da sabedoria. É aquela imagem que está ali no altar, que tem um em cima de um leão, que simboliza a sabedoria, simboliza que ele pacificou as emoções. Alguém poderia dizer que ele seria um arquétipo, né? Ou não, um arquétipo. Eu não gostaria. Mas simboliza isso. Tem bichos selvagens, leão é um bicho selvagem, né? E você fica em cima de um leão. Quem é esse leão? Eu e o leão somos a mesma coisa, né? A nossa selvageria emocional, a nossa selvageria mental, os nossos desequilíbrios. É a figura, é a simbologia que está ali. Às vezes ele é refletido com uma espada na mão, assim, para cortar a ignorância. Uma das simbologias. Aí ele continua. Alguns de vocês são sacerdotes e outros não. E cada um de vocês seguirá o seu próprio caminho. Aqueles de vocês que são solteiros e aqueles de vocês que são casados, cada um tem o seu próprio jeito de expandir a prática na vida cotidiana. Perfeito? Alguns de vocês são sacerdotes, outros não. E cada um de vocês seguirá o seu próprio caminho. Aqueles de vocês que são solteiros e aqueles de vocês que estão casados, cada um
tem o seu jeito próprio de expandir a prática na vida cotidiana. Embora nossas situações sejam diferentes, a prática, na verdade, é a mesma. E todos encontramos a sabedoria, todos encontramos o anjo. Ainda que ele seja um, ele está em toda parte, e com tudo e com todos. O que quer que faça, qualquer coisa que seja sua prática, o anjo estará ali, a sabedoria estará ali. O segredo é não esquecer da compaixão verdadeira de Buda e cuida de todas as coisas. Se nos esquecermos disso, nada que faremos terá sentido. Desse modo, enfatizamos o coração amoroso, o zazen caloroso. E a semana passada, quando eu vi, quando o iniciante chega, a gente diz algumas técnicas para poder ele não se perder muito. Observar a respiração, observar as partes do corpo, contar a respiração. E as pessoas que chegam aqui, em qualquer lugar que vai para casa, assim, pensa que o zazen é aquilo, ficar contando de 1 a 10 ou ficar observando e ficar observando as partes do corpo mentalmente. Né? Ele está dizendo o seguinte, ó. Desse modo, enfatizamos o coração amoroso, o zazen caloroso, então aquele de ficar puramente contando a respiração. O sentimento caloroso que temos em nossa prática é, em outras palavras, a iluminação, a compaixão de Buda ou a mente de Buda. Não é apenas uma questão de contar a respiração ou seguir a respiração. Se contar a respiração for monótono para você, talvez seja melhor seguir a respiração. No entanto, o essencial é, enquanto estiver expirando e inspirando, cuide da respiração, do mesmo modo que uma mãe cuida de seu filho. Se o bebê sorrir, a mãe sorrirá. Se o bebê chorar, sua mãe se preocupará. O importante é que esse tipo de relacionamento íntimo esteja em unidade com a sua prática. Não estou falando nada de novo. São as mesmas coisas de sempre. As nossas regras monásticas se baseiam em mentes amáveis, afortunadas. A ideia não é restringir sua liberdade, mas é lhe dar liberdade para se comportar e agir do seu próprio modo. Não é importante sempre seguir as regras literalmente. Se você infringir a regra, saberemos o que há de errado com você. E o seu professor, sem criticá-lo, talvez seja capaz de ajudá-lo de maneira correta. É assim que você melhora a sua prática, é assim que você melhora a sua prática com o objetivo de ter um bom controle sobre os seus desejos e um bom controle ou vivenciar o seu dia a dia. Então, você alcançará a grande liberdade em relação a tudo. Essa é a finalidade de nossa prática. E não ficar contando a respiração. Tanto para os monges quanto para os leigos. Por favor, cuidem de sua prática. Sejam bondosos com vocês mesmos. E obrigado. Não é bem? Foi bem. Obrigado. Então vamos encerrar. Deus bens, nossa prática se estenda a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Você está em casa. Um abraço. Tchau, tchau.